Vamos lá falar desse lance do pênalti do jogo do Paysandu contra a Tuna. E por mais que para mim pareça muito óbvio, tem muita gente que infelizmente não entendeu. Você pode ver aí no lance que o Dedé, ele acaba participando da jogada. Não foi ele quem fez o gol foi feito pelo outro jogador que está um pouco mais acima, mas o Dedé participa, ele chega a disputar a bola. Antes da gente se aprofundar mais nesse lance, para você que não me conhece, eu sou o Renatão, seja bem-vindo aqui a este perfil, falo de futebol, sou formado árbitro de futebol pela Federação Paraense de Futebol, então quando se trata de arbitragem, de regra, de lances que envolvem a regra do futebol, eu tenho credibilidade para falar. E eu vi o Giuseppe Tommaso, por exemplo, o Tomazão, falando que o Olivaldo não foi nem no VAR sequer olhar. Ô Tomazão, você não fala de futebol desde hoje não, né meu parceiro? Você sabe que nesse tipo de lance, o árbitro não precisa ir olhar. O Olivaldo, conheço o Olivaldo, meu amigo, inclusive um abraço para ele aí se ele estiver vendo esse vídeo. Ele não precisa ir no VAR olhar, basta o VAR dizer, ele participou do lance, tá, beleza, participou do lance, tá ok. A responsabilidade é do VAR, o VAR não tá ali de enfeite. Ele também tem que chamar a responsabilidade para ele em alguns momentos. Então, quando se trata de lance de impedimento, ele não precisa ir lá olhar, certo? Então, o Tomazão me surpreendeu aí dando esse pequeno pitaco, mas infelizmente não procede, ele não precisa ir lá no VAR. E ainda assim ele comentou, o Olivaldo sequer foi no VAR, mas o Dedé realmente estava impedido. Então pronto, pô, então ele não precisa ir no VAR. O que me surpreende nesse jogo é o pênalti cometido pela Tuna. Cara, aquele pênalti é inacreditável. O cara, a bola vem cruzada, você vai ver o lance aí, ele mete a mão na bola, ele vê que a bola vai passar ali, opa, não vai passar não, pá! Mete o braço, e aí o que eu acho incrível, até hoje eu não consigo entender, tudo bem, eu sei que é uma utopia, isso raramente vai acontecer, mas por que ninguém reclama com o cara que fez o pênalti? Por que ninguém chega com ele assim, ô irmão, ô retardado? Como é que você mete a mão nessa bola? Que a gente tá ganhando o jogo, você mete a mão na bola pra quê, cara? Não tinha a menor necessidade de meter a mão naquela bola. E o cara vai lá, coloca o braço, não tô insinuando nada, né? Mas, pô, é estranho. O cara não tinha necessidade de fazer aquilo. Isso é uma utopia do futebol, o jogador sempre vai reclamar. Mas, cara, ali realmente é muita cara de pau. Tanto do jogador que fez o pênalti, quanto dos outros jogadores que foram reclamar com o árbitro. Após o jogo, o diretor da Tuna, o Vinícius Pacheco, deu uma declaração que eu queria comentar sobre ela. Olha a declaração aí primeiro e eu vou comentar sobre ela logo em seguida. Sandu pela vitória, não tem culpa, mas quando a diretoria reclama dessas tais situações que acontecem, nós somos penalizados, pegando 300 dias, como vocês sabem, somos prejudicados, mas não podemos ter uma arbitragem como essa. Sabemos que não tem linha, o VAR do Pará, e esse impedimento aqui, a mão do Rossi lá. Ou seja, a arbitragem hoje mudou o resultado do jogo. Mérito do Paysandu, fez o trabalho dele, não tem culpa, mas a arbitragem hoje ganhou o jogo. Infelizmente, a Tuna merecia com o resultado melhor, o empate, e mostrou aquilo dentro de campo que tem capacidade de brigar pelo campeonato. Mas não dá para um VAR começar com esse processo, atrapalhando quem trabalha, a gente deixa nossa família em casa, a gente sai daqui para vir trabalhar, para ser atrapalhado aqui. Isso é inaceitável. Acho que tem que ter revolução, tem que mudar as coisas, acho que não pode. É só erra para os grandes. Você está se referindo a qual lance, Vinícius? O segundo gol do Paysandu sai de uma mão do Rossi, do cruzamento do Paranes. E agora o impedimento, ele fala que o Dedé não é participação, o Dedé vira o corpo. Virar o corpo não é participação. O Alex não está impedido. Qual é o problema dessa fala dele aí? Bom, vocês viram no lance, né? Eu mostrei o lance pra vocês. Vocês viram que realmente estava impedido, o Dedé participa, ele disputa a bola com o zagueiro do Paysandu, ele chega a proteger a bola, enfim, impedimento tem que ser marcado ali nesse lance. Ele falou aí do cruzamento do Paranes e mão do Rossi, não teve nada, olha o lance aí, onde é que teve mão nisso daí? Levantamento na grande área, raspadinha do Brian, Paranhos, cruzamento errado. A sobra com o Paysandu, Rossi, boa bola, Pedro Del Valle, olha a jogada do Pedro Del Valle, na velocidade, pode ser agora, atirou, bateu, a bola vai sobrando! É por isso que às vezes pega uma punição e acha ruim, e ainda fica reclamando, a gente foi punido, não foi punido por nada, fica falando um monte de besteira depois, porque sinceramente, cara, tudo isso que ele falou pra mim foi besteira, né? Falou do lance que foi realmente impedimento, falou mal da arbitragem, o lance estava impedido. Acho que ele tocou num ponto que eu achei interessante.
não ter linha no VAR. Eu acho isso um absurdo, tá? No lance lá do jogo do Remo, o jogador realmente não estava impedido. Mas se não tiver linha, complica, porque tira um pouco da credibilidade, na minha opinião. Certo? Esse é um ponto que ele tocou que eu achei interessante. Mas não teve mão nenhuma no cruzamento do Paranes, não teve impedimento, então esse tipo de declaração realmente torna-se prejudicial no futuro e o cara ainda acha ruim. Então tem que se pensar no que se fala no calor do momento, na hora da emoção, porque a gente tira a credibilidade de um jogo em que a Tuna jogou bastante, mas perdeu por falhas próprias. Como é que um cara mete a mão? Olha, ninguém fala, pô, por que o cara meteu a mão na bola? Ninguém chega com ele e fala, irmão, por que você fez isso? Não, sempre é culpa da arbitragem, isso que não entra na minha cabeça. E por último, no lance do gol do Rossi, claramente não foi mão, tá? Eu sei que tem uma galera aí que, foi mão, gol de mão, não sei o que e tal. À primeira vista, o lance realmente parece ser mão, mas está passando aí na sua tela e dá pra ver que a bola bate no peito do Rossi, né? Ele junta o braço no corpo, joga o peito pra frente, assim, pra fazer aquele impulso de mandar a bola pra dentro do gol. Com o braço colado, a bola bate no peito, meio na barriga dele e entra. Nada de polêmico nesse lance. Esse foi o jogo do Paysandu. Ontem, como eu falei, cara, Remo e Paysandu tem que mandar no campeonato paraense. E isso acontece, você vê muito nos jogos, já é a terceira rodada, e dá pra perceber que é justamente isso que acontece. Todos os times que estão jogando contra Remo e Paysandu, hoje tem jogo do Remo contra o Águia. Amanhã eu vou estar aqui comentando pra vocês. Mas você pode perceber que os times eles não aguentam o segundo tempo. A diferença da forma física, do preparo físico do time do Remo, do time do Paysandu, dos demais times paraenses, é visível, porque os caras não aguentam no segundo tempo. No segundo tempo tá todo mundo andando do outro time. Os jogadores que entram, os reservas, parece que já entram cansados. A diferença entre o preparo físico dos jogadores de Remo e Paysandu contra qualquer outro time paraense é gritante. E isso vai ser durante todo o campeonato, pode perceber. Então é obrigação de Remo e Paysandu, ainda continuo com a minha opinião, mandarem nesse campeonato paraense. E se perderem ou o Remo perder para o Paysandu, ou o Paysandu perder para o Remo. Essa é a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, coloque aí nos comentários. Aproveita e me segue, eu sou o Renatão, falando sempre de futebol e arbitragem, aqui do Pará. Se Deus quiser, Remo e Paysandu na Série A 2026. Tô torcendo para isso. Beleza? Tamo junto, me segue e um abraço.